Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Então já vai abrindo aí tua Bíblia no livro de Números, em que estaremos lendo o capítulo 16. Capítulo 52 de Salmos. E hoje leremos um bocado de Salmos aí, minha gente. 52, 53, 54. Esses 3 capítulos do livro de Salmos. Deixa marcadinho. Vocês vão ver que são bem curtinhos, então é bem rápido a leitura. Logo em seguida, leremos o capítulo 6 de Isaías e, por fim, concluiremos Hebreus, capítulo 13. Deixa marcadinho em Números, fecha teus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Deus tremendo e soberano, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o teu nome. Exaltado e conhecido por todas as nações, ó Pai, Tu és digno desse louvor, dessa adoração, de ser percebido, de ser adorado. Ó Deus, como é bom estar na Tua presença. Bendizemos a Ti, ó Deus, por esse livre acesso que o Teu Filho permitiu que venhamos a ter. Obrigada, Pai. Obrigada por ter esse Cristo maravilhoso sentado à Tua destra, intercedendo por nós. Quem em maior poder, em maior soberania poderia fazer o que ele fez, senão o próprio Cristo? Ó Deus, como é maravilhoso. Temos a certeza da salvação por meio do sacrifício do teu Filho. Deus, bendizemos a Ti por não depender das nossas ações, depender unicamente do Senhor. Obrigada, Pai. Mas nos capacita, ó Deus, em forma de gratidão por esse presente tão precioso que não conseguiríamos alcançar, não conseguiríamos conquistar. Que a gente, de forma grata, em amor, em adoração, venhamos te obedecer. Honrar o teu nome, bendizer a ti, adorar somente ao Senhor, porque tu és digno, ó Deus. Tu és digno de todo louvor. Ó Deus, todo o universo exala a tua glória, proclama a tua glória, Deus, e a tua divindade. A tua palavra nos afirma isso em Romanos. Como é precioso perceber um pouquinho de ti em cada uma das coisas. Um pouquinho do teu eterno poder, da tua soberania, da tua divindade. Ó Deus, como é precioso perceber os teus atributos na criação que tu fizestes. Fala aos nossos corações, ó Deus, por meio da tua palavra. E nos permite perceber a tua presença ao nosso lado todos os dias. Que venhamos confiar em ti, Pai. Que venhamos derramar os nossos corações na tua presença, as nossas angústias, ansiedades, os nossos desejos, projetos e planos. Porque a gente sabe que a gente pode até planejar, Senhor, mas a direção vem de ti. O realizar depende de ti, Pai. E te pedimos que o Senhor realize em nós uma obra perfeita de santificação, nos ajude nessa tarefa de cada dia mais nos assemelharmos a Ti. Fala aos nossos corações, nos ensina por meio da Tua palavra tudo isso. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 16 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também Om, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta! Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas no incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi.
Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhes? Ele lhe fez chegar a você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de vocês nos terem tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora vocês querem também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tire deles nenhum só jumento e não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão. No dia de amanhã, cada um pegará o seu incensário e porá incenso neles. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas nele, sobre as brasas colocaram o incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e Arão: Afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morreram todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim como Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertenciam desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime
para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário, ponha nele alguma brasa do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Capítulo 52 do livro de Salmos. Por que você se gloria na maldade, homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição, ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizestes. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Capítulo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos seus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Capítulo 6 do livro de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva.
que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Tornem insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o tronco. Assim a santa semente será o seu tronco. Capítulo 13 de Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolherão anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saudem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Amém. Até amanhã para mais um Leitura da Palavra do Senhor. Fiquem com Deus.